Oi, gente, aqui é a Ana Zerri. Então, esse é o terceiro e último vídeo sobre a minha dissertação de mestrado, sobre a minha pesquisa de dissertação de mestrado, né, em língua e literatura alemã. Os dois primeiros foi para justamente falar sobre a divisão alemã e a unificação, e esse terceiro é bem mais focado no meu objeto de pesquisa, que foi aqui o livro do João Valdo Ribeiro, mas aí eu acabei descobrindo, encontrando outras narrativas, outros escritores brasileiros que foram para a Alemanha. Todos eles foram para a Alemanha como bolsistas do DAD, né, Deutsche Akademische Austauschdienst, ou seja, o Serviço de Intercâmbio Acadêmico. E aí eles todos escreveram, né, esses quatro escreveram, deixaram registros sobre como foi essa experiência de viver na Alemanha dividida ou recém-unificada, no caso do Ubaldo. Né? Então, aqui vocês vão ter dicas de leituras, então todos os textos que vocês encontram em português e que vocês podem, de fato, ler para entender melhor como era essa sociedade da Alemanha dividida e com esse olhar brasileiro, né? Então, eles acabam trazendo observações que são bem mais explicativas para gente que não viveu esse período do que talvez quem estava na Alemanha nessa época, né? Então, é bem interessante. E aí eu vou falar um pouquinho dos quatro, né? Então, que é o Inácio de Loyola Brandão, o João Antônio, Rubem Fonseca e o João Valdo Ribeiro. Seguindo aqui uma ordem cronológica, o primeiro dos quatro é o Inácio de Loyola Brandão. Ele esteve em Berlim entre 82 e 83, ele ficou lá 15 meses. Ele até iniciou a escrita de um livro lá. Mas o foco aqui, as citações que eu vou trazer, é o livro Verde Violentou o Muro, que são pequenos recortes, então é meio que um livro de viagem, assim, né? Um diário de viagem, digamos assim. Então são várias pequenas observações que ele fez no dia a dia, porque os quatro moraram na Berlim Ocidental, ou seja, os quatro viveram na Berlim contornada pelo muro, né? Então, por mais que eles fossem para outras cidades da Alemanha Ocidental para participar dos eventos do DAD, eles então escreveram também. O Loyola Brandão, o Inácio de Loyola Brandão, ele lançou Verde Violentou o Muro em 84, ele finalizou esse livro aqui no Brasil, mas já em 83 ele chegou a lançar uma versão em alemão, que é o Ya Ya Ya, que então são partes, assim, acho que muita coisa ele acabou finalizando aqui no Brasil. E essa edição de 84 depois foi atualizada em 2000 com textos que ele escreveu na época que ele voltou para Berlim. Ele foi em 90, ele voltou a viajar para lá, então ele já viu a Berlim unificada. Então essa edição eu acho especialmente interessante porque ele traz essas observações, assim, comparações de como foi viver na Berlim dividida, com um muro, e como foi voltar, reencontrar. Então, ele fala de locais em que ele passava e que antes tinha um muro e agora não tem. Até certos receios, né, que ele diz, é inconsciente, assim, né, tipo, ficou esperando a qualquer momento ver um guarda, alguma coisa assim, né, tipo, antes eu não poderia estar atravessando esse trecho, né. E uma coisa muito, muito legal, assim, esse é um livro que eu sempre recomendo aos alunos, porque, e eu até fiquei bem chateada de também, eu realmente só descobri ele durante o mestrado, porque ele é extremamente didático, o Loyola. Ele foi atrás de livros para tentar entender como funcionava a divisão. Ele mesmo fala, né, da ignorância dele. Ele disse, para mim o Muro de Berlim existia porque o Berlim ficava no meio das duas Alemanhas, então ali existia um muro. Então ele se preocupou em entender como isso aconteceu. Ele observou a sociedade, assim como eram as pessoas viver lá, essa questão dos guardas, né? Então ele diz, justo nos anos 80, ainda ter guardas por essa cidade, ainda viver numa zona ocupada, né? Qual é o sentido disso, né?
E ele também falava muito com as pessoas. Então ele faz esse registro também de como era essa locomoção. Eu acho que de todos os autores, ele é o único que aborda como era essa locomoção de Berlim Ocidental para o resto da Alemanha Ocidental. Né? Então ele traz como ele chegou a viajar de carro, de avião, de trem. Então ele comenta todas essas variedades. Ele tentou de fato entender como era essa sociedade, assim, como é que era viver nessa sociedade. Então esse é um livro que eu acho muito, muito, muito legal para quem está interessado em ler, porque ele é extremamente didático. Né? Eu tenho essa segunda versão justamente porque eu queria saber dessa perspectiva dele, mas os dois vocês acham fácil, fácil na internet, usado mesmo, e até onde eu sei não tem uma edição recente, eu adoraria que tivesse, né? Mas é um livro muito, muito legal, assim. E para quem é professor, são textinhos curtos, então daqui a pouco é uma fonte legal para abordar textos em sala de aula, né, de como era essa Alemanha dividida, assim, são textinhos curtos, então é, é, é fácil trabalhar, assim, selecionar um texto é interessante para abordar com os alunos. Eu trouxe aqui, vou trazer aqui 3 citações de cada autor. Eu não vou ficar lendo elas aqui porque vocês não merecem isso. Mas vou trazer 3 citações, então fiquei à vontade para pausar e ler. Né? Essa aqui é muito legal porque é essa experiência, então o Brandão estava em, em Köln, né, a cidade de Colônia, então lá na Berlim Ocidental, e aí ele vai comprar uma passagem de trem para Berlim e o caixa não reconhece, ele não identifica, ele diz, eu não encontrei Berlim aqui, não é? E aí ele pede informação para outro, ele diz, Berlim is Ausland, Ausland é exterior, ou seja, Berlim está como destino de um país exterior, né, de um outro país. Então isso é uma coisa que choca muito ele, se vocês pensarem, é chocante de fato. Né? Então é um detalhe que talvez para os próprios alemães talvez eles nem lembrassem de comentar isso. Então esse é um tipo de coisa que eu acho bem legal que o Brandão traz. Esse trecho aqui, ele já fala dessa questão, né? Ele questiona como é viver numa cidade dividida, crescer numa cidade dividida, crescer numa cidade que tem um muro por todo lado, né? E aí ele também fala das ocupações e tal. Então, o que significa isso para essa sociedade alemã, para essa sociedade de Berlim? Assim, isso eu acho muito, muito legal, assim, que ele traz muito esses detalhes de dia a dia, assim, é muito interessante. E esse último trecho é dessa segunda parte, então, quando ele foi para Berlim em 2000, né? Não, em 2000 não, fim, 90 e alguma coisinha, fim de 90, 2000 que ele foi para a Alemanha. E aí então esse reencontro dele com Berlim, né? Então aqui é um trecho disso que ele fala sobre isso, assim, que Berlim ainda precisa se encontrar, não só Berlim, mas a Alemanha, né? Então ainda é um processo e eu acho que então esse livro é de 2024, essas épocas de ano, outubro, novembro, que a gente comemora a unificação, comemora a queda do muro, sempre voltam reportagens e temáticas a respeito disso, de como, do quão unificada de fato está a Alemanha hoje, economicamente, psicologicamente, emocionalmente, né? Então isso é uma coisa bem interessante que ele traz. E aí quem for ler ele e for ler essa observação que ele traz, tenha em vista isso, assim, que talvez hoje o cenário não seja tão diferente, né? Talvez ainda tenhamos essa diferença, essas questões ainda fiquem na cabeça dos alemães, assim, né? Então, de verdade, quem ainda não leu, busque esse livro que vale muito, muito a pena, assim, é fácil de ler e muito, muito interessante, muito educativo.
muito. Isso, e é uma leitura leve, assim, bem legal mesmo. O segundo autor é o João Antônio. Ele esteve em Berlim entre 87 e 88, e o texto que eu trago aqui é de uma revista, e esse aqui eu só consegui graças ao professor Augusto Massi, que estava estudando João Antônio e me falou sobre isso, porque realmente foi bem difícil, inclusive, de localizar esse texto. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para vocês, porque é isso, vocês vão ter a versão digitalizada da revista, até tem algumas partes que estão bem ruins de ler, mas, enfim, lá na dissertação, na minha dissertação, que se alguém for buscar lá nos anexos, tem boa parte do texto transcrito, assim, de coisas que eu comento, né? Porque esse texto é muito, muito interessante, né? Então é um texto que esse Malagueta em Berlim, né? Vivências alemãs de um carioca nascido em São Paulo, surpresas de um escritor brasileiro condenado a uma bolsa de estudos que o obrigava a discutir seu processo de criação. Um latino-americano frente ao muro. Esse texto, então, foi para uma revista, né? A revista Nossa América, publicada em 89. Então, assim, provavelmente foi a revista que solicitou alguma colaboração dele, né? Não sei se propósito de falar em Berlim ou não. É um texto bem interessante, assim, para se entender como ele foi ali bem, ó, 87 e 89. O muro foi cair em 87 e 88. O muro foi cair em novembro de 89. Então, é interessante a gente pensar em como ele vê uma sociedade, essa sociedade da Berlim Ocidental, muito deprimida, né? Muito infeliz. E como ele aborda isso, assim, é bem interessante, assim, né? De como afetou essa convivência com o muro, assim. Então, o João Antônio, ele é bem duro, assim, até com essa percepção de como os estrangeiros são vistos ali dentro de Berlim, dentro da Alemanha, né? E, enfim, então ele tem ele tem uma afinidade muito maior com os estrangeiros dentro de Berlim. E ele é muito crítico com essa sociedade. Então é isso, assim, né? A Alemanha da sociedade capitalista e comunista, e teoricamente a Alemanha capitalista seria mais feliz, e ele vê um pessoal muito deprimido, muito infeliz. Ele até fala sobre isso, de ser infeliz apesar de tudo que tem, né? Então é muito interessante, assim, a visão que ele tem dessa Berlim, assim, e como ele se choca com isso. Ele diz que é um país que é muito rico, o dinheiro está valendo muito, mas é uma sociedade muito infeliz. Ele diz, nós lá no Brasil somos mais pobres e mais felizes, nós nos alegramos com pequenas coisas, e aqui não, aqui o pessoal só vê o lado negativo. Então é muito interessante, assim, a visão que ele traz, né? Então, essa revista inteira pode ser acessada no Memorial da América Latina, mas eu vou deixar o link salvo aqui para vocês ali embaixo. E também existe um, um encontrei um artigo da Ellen Spielmann, que conviveu com o João Antônio em Berlim, e aí ela aborda bastante, né, sobre como ele via Berlim, que ele até tentou se candidatar a uma nova bolsa dentro da Alemanha para ficar lá mais um tempo, para realizar outros projetos. E aí essa coisa ela questiona muito, né, por mais que ele criticasse Berlim, a Alemanha, ele se sentia bem o suficiente para querer ficar lá mais um pouco, né? Então isso é bem interessante também, trazer esse texto dela, essa observação dela, assim, para entender melhor. O João Antônio, eu não conheço de perto a obra dele, mas assim, lendo esse texto eu fiquei muito curiosa, assim, porque ele tem um olhar muito próprio desse momento da Alemanha. Aqui de novo, gente, estão entre as 3 citações desse texto, vocês têm as páginas em que tá lá na revista, mas, enfim, deem um pause aí e leiam, porque acho que
eles vão ser mais significativos do que qualquer coisa que eu fale. Mas aqui, então, temos uma primeira parte aqui, justamente trazendo isso que eu comentei com vocês, dessa identificação que ele tinha com outros estrangeiros na Alemanha, e também de como ele sentia essa depressão dos alemães, né? Aqui se tem pressa porque se tem pressa, né? E não se sabe bem para quê, né? Então, essa coisa, ele sentia essa sociedade muito automatizada e sem objetivos, infeliz, né? Então, e aí ele fala também dessa crise de criatividade, né? Então, que as pessoas, acho que ele sentia muito essa frustração também, né? Lá o Loyola ele já falava sobre isso, de como da tensão que era viver e pensar numa sociedade crescendo dentro de um muro. E aí, provavelmente aqui o lado do João Antônio é muito nisso, assim, das pessoas terem se adaptado a isso, terem se acostumado a isso, sem questionar isso, né? Então é bem interessante, assim, o que ele traz. Aqui ele traz essa questão econômica, né, da Berlim Ocidental, uma ilha cercada de DDR, né? Então ele traz também esses termos, né? DDR é a sigla em alemão, né? Deutsche Demokratische Republik, e ele traz um nome em português, né? Aqui, ó, então, por mais que se empeteque como vitrina avançada do capitalismo, provocação aberta para o lado de lá do muro tem no fundo uma melancolia de si mesma, tristonha e impotente. Então ele realmente assim ele sente muito assim essa depressão, essa tristeza assim, e ele não consegue entender. Né? Então ele fala aqui também dessa coisa, né? A moeda forte, riqueza, recursos, né? E uma ferida aberta para valer, o muro, o Mauer, né? Que é o termo alemão. Então essa questão assim, né? De como ele é muito sensível, né? Ele traz um olhar muito emocional. O Inácio de Loyola Brandão, ele trouxe um olhar muito jornalístico, né? Então ele quer entender a sociedade, ele traz pequenas observações, assim. E o João Antônio ele é muito emocional, assim. Ele tenta, ele está escrevendo para brasileiros, né? Então ele tenta mostrar para os brasileiros o quão intensa é essa tristeza, essa frustração, né? E ele contrasta muito, né, com isso. Eles são novos, eles ricos aqui com tudo na mão e são tristes, e nós lá no Brasil pobres e somos mais felizes que eles porque nós ficamos felizes com as pequenas coisas. Então isso é bem interessante assim que ele traz, né? E eu ainda terminei o mestrado faz mais de ano e eu ainda não fui atrás de novos livros do João Antônio. Estou curiosíssima. O terceiro autor é o Rubem Fonseca. E aqui ele foi em dois momentos. Então ele foi em 85, né, 2 meses assim, então pouco depois do Inácio de Loyola Brandão, e ele foi em 89. Eu botei ele em 89 porque boa parte do relato do que eu quero destacar aqui é 89, mas em 85 ele foi e ele chegou a escrever, em 88 ele publicou o livro Vastas Emoções e Pensamentos Imperfeitos, e um dos cenários desse livro é Berlim Dividida, então ele traz uma descrição muito detalhada de como era esse processo de atravessar do lado ocidental para o oriental, né? Porque existia essa possibilidade, pagavam visto, passavam o dia lá. Então ele é muito detalhista assim de como era essa travessia. Ele mesmo, Fonseca, já tinha feito essa travessia, ele até comenta nesse outro texto aqui, que eu vou citar. Ele comenta que levava livros, né? Ele traficava livros brasileiros para um acadêmico, professor de português do lado comunista que não conseguia receber livros, né? Tipo, o governo sempre boicotava as entregas, as compras, se os amigos mandassem de presente, eles não deixavam ele receber livros brasileiros. Mesmo sendo algo que era importante, ele era professor de uma universidade, mas ele não conseguia receber.
Então aí o Robert Fonseca, ele comenta disso, que ele, nesse segundo texto, que nesse texto que está dentro do Romance Morreu, ele comenta disso, de como ele fazia esse tráfico de livros, né? Mas o que eu vou focar aqui no de 89, essa estada dele de 3 meses, porque, gente, ele estava em Berlim no momento da queda do muro. Ele não só estava em Berlim no momento da queda do muro, como ele chegou a ser entrevistado pela TV Manchete, e, e ele, na época, o repórter não reconheceu ele, não reconheceu que, apesar de ele já ser um escritor conhecido, mas como ele não era muito de dar entrevistas, o repórter não reconheceu ele, né? Então ele só foi reconhecido quando a reportagem foi exibida aqui no Brasil. É isso quem conta, até a Ute Helmans, ela comenta isso na tradução que ela fez desse livro, desse texto, Erinnerung an Berlin, né? O nome do texto é Reminiscências de Berlim. E é isso, eu só encontrei esse texto porque eu encontrei esse livro, esse texto traduzido pela Ute Helmans, e lá nas referências dizia onde estava o texto original, que é dentro da coletânea O Romance Morreu. Né? Então, esse texto das reminiscências em Berlim, ele fala rapidamente desse período de 85, mas ele fala muito da noite da queda do muro e dos dias que se seguiram. Então, que ele estava com a Ute e com outros amigos, que ele foi de um lado para o outro, assim. Então, é bem interessante, assim, é realmente os primeiros momentos de unificação, assim, né, de abertura dos portões. Então, um brasileiro que estava lá presenciou e viu essa alegria, né, dessa abertura, mas ele também já teve essa visão, assim, de que era uma alegria que não duraria para sempre, né, porque essa amizade que as pessoas mostravam com quem vinha do lado oriental não poderia durar para sempre. Então, aqui nós temos justamente um texto dele falando, uma parte do texto, porque é um texto só, tá, gente? Todas essas citações são do mesmo texto, que é Reminiscências de Berlim. Então, aqui vocês têm uma parte do texto que, que traz esse momento da unificação, da abertura do portão. Então, ele escutando os barulhos dentro de casa, e aí ele vai ver o que está acontecendo, e aí descobre a abertura do muro. E aí o outro texto, o segundo trecho, é já de como ele, ele, ele então, né, ele já tinha, então, foi na noite de 9 de novembro que caiu um muro, caiu um muro, né, abriram os portões, e no dia 10 ele já tinha um compromisso agendado para ir no lado oriental, encontrar esse professor amigo dele e tal, e a esposa. Então ele já ia para o lado oriental, porque estando no lado ocidental ele tinha essa possibilidade. Só que o que aconteceu? Então ele junto com a Ute, eles foram no local de encontro, mas em vez de eles ficarem do lado oriental, eles aproveitaram para trazer os amigos que estavam do lado oriental pro lado ocidental, né? E aí ele até comenta, né, de como que eles fizeram, que eles foram mostrar para eles e tal. E nessa travessia ele faz essa comparação de que antes acontecia isso, agora já não, né, as pessoas passam ali com livre acesso e tal. E aí ele fala, eles passam o dia fazendo coisas, ele comenta. E no final ele diz, né, que ele se despediu dos amigos e tudo. E quando ele desembarca na estação, ele sozinho, então sem os amigos alemães, ele sozinho, ele é ovacionado pelas pessoas, assim, tipo, como se ele estivesse vindo do lado oriental. E ele até disse, né, que continue calado para não decepcionar ninguém, ou seja, para as pessoas não notarem que ele não era alemão. Então as pessoas lá dando flores, beijos e comemorando a entrada dele no lado ocidental, como se ele estivesse, né, porque ele foi até o lado oriental encontrar os amigos, né, e foi até a estação com eles. E aí ele volta sozinho
E aí ele percebe isso, assim, né? De como tinha essa alegria para receber quem vinha do lado oriental, mas ele já tem essa consciência de que não pode durar para sempre, não vai durar para sempre isso, né? Então, como todos os contos de fada, teriam um fim. E o terceiro trecho é do finzinho do texto, em que ele fala que foi de uma outra visita a Berlim, dessa vez unificada, né, 4 anos depois, então foi em 93, né, e aí ele diz, ó, que muitos alemães dos dois lados ainda se sentiam divididos depois da queda do muro. A muralha continuava na mente deles. Então ele já tinha, o último autor que a gente vai falar é o João Baldo, que foi ali entre 90 e 91, então ele essa observação do Fonseca é ainda depois da ida do João Baldo, que também é algo que o Inácio de Loyola Brandão, que foi no fim da década de 90, ele disse que ainda sentia a Berlim sem uma identidade própria. Então vocês vejam que ao longo do tempo, todos eles tiveram essa mesma perspectiva, dentro da Alemanha dividida e do pós-unificado, né? Então, uh, né? Então a cidade unificada ficaria diferente, né? Então ele é interessante que ele traz essa observação assim, né? E ele até fala disso, de que a unificação, a queda do muro não aconteceu pelo poder político nem pelo poder intelectual, né? Então ele é bem interessante assim o olhar que ele traz. Mais interessante é que então isso aconteceu em 89, esse texto só foi publicado em 2007. Então ele demorou muitos anos, né? Eu não tenho aqui como dimensionar em que época ele escreveu isso, se foi muito antes, mas eu imagino que não. Não encontrei outro texto do Rubem Fonseca sobre isso. Se alguém tiver, por favor, escreva nos comentários. Mas eu acho bem interessante, assim, que ele demorou mais de 20 anos, por isso reminiscências, né? Ele traz uma colcha de retalhos, assim, então, por mais que ele traga muitos detalhes desse pós-queda do muro ali nos dias seguintes, ele, ele não tem como dar tantos detalhes, assim, tipo, pela distância de tempo, né? São 20 e poucos anos entre o que ele viveu e a publicação desse texto. Mas ainda assim ele é bem interessante, assim, eu acho que é bem legal pra gente ter o olhar de um brasileiro nesse momento da queda do muro, assim, e como foi o pós-queda do muro, assim, os primeiros dias, né? Até hoje eu ouvi de berlinenses lá, né? Tipo, quando o muro caiu, o nosso programa de fim de semana era ir conhecer o outro lado, né? Então é algo ainda muito vivo para os alemães e eu acho que para quem está interessado, já foi ou vai para a Alemanha, vale muito ler esse texto, assim, para entender esse processo assim de divisão, de unificação, mais precisamente, né? Então, como essa unificação, por mais que ela fosse desejada, ela talvez não tenha sido tão bonita quanto foi na teoria. Se é que hoje ela já se pode se considerar uma Alemanha unificada, né? Então, ainda existem muitas questões a respeito dessa unificação, né? E o último autor é o João Baldo Ribeiro, que precisamente foi o meu objeto de estudo na pesquisa esse livro, Um Brasileiro em Berlim, Ein Brasilianer em Berlim. Por quê? Então, o João Baldo Ribeiro ele chegou lá em abril de 90. Então, o muro caiu em novembro de 89 e o João Baldo Ribeiro foi para lá em abril de 90 e a unificação foi assinada em outubro de 90. Então ele esteve nesse período, né, entre a queda do, ele já estava lá, ele chegou na Alemanha nesse pós-queda do muro em processo de oficialização da unificação e nos primeiros tempos de Alemanha unificada. Né, ele ficou 15 meses lá. Mas o que é especialmente interessante aqui é que esse livro ele reúne textos que o João Baldo escreveu para jornais alemães, muito especialmente o Frankfurter Rundschau.
e que ele escrevia praticamente uma vez por mês e era traduzido, os textos dele eram traduzidos, as crônicas, pela Haygut Meatin, que chegou a morar no Brasil, então isso é uma coisa bem importante, porque a crônica brasileira, como ela tem muita ironia, muita coloquialidade, ela é difícil traduzir. Então a Haygut Meatin, como ela morou no Brasil, então ela já tinha essa proximidade. Então não é só o texto do Ubaldo que fez sucesso, mas deve-se muito, sempre importante ressaltar a importância da Haygut Metin nesse processo. Porque então ele escreveu o primeiro texto, fez muito sucesso, e aí ele escreveu mensalmente para o Frankfurter Rundschau, então o jornal de Frankfurt, vejam, ele estava em Berlim. E, e no final dessa estadia, propuseram que esses textos fossem reunidos numa coletânea, que aí virou a Em Brasiliana em Berlim, e depois, quando ele chegou no Brasil, quiseram publicar os textos em português também, a coletânea, então, Um Brasileiro em Berlim. Em 2007, a editora alemã TFM, né, lançou uma edição bilíngue bem interessante, porque eles trazem de um lado o texto em português e do outro o texto em alemão, ou alemão em português. E aí é um volume legal para quem está aprendendo alemão, de repente comparar, ou quem está aprendendo português, né? Mas é uma edição bem legal, só que só tem na Alemanha, pelo que eu sei, tá? Enfim, e aí o que é especialmente interessante nesse material do João Baldo é porque, ao contrário dos outros três escritores que escreveram para brasileiros, ele estava escrevendo para alemães. Então, ele faz muito comparativos, né? Então, a ideia do jornal, quando convidou ele, foi justamente ter um olhar de fora, né? Enquanto os alemães estão olhando muito para si mesmos, queremos um olhar de fora a respeito da Alemanha, como um estrangeiro está olhando para nós nesse momento. Mas aí ele também, além de ter esse olhar muito crítico assim dessa sociedade alemã recém-unificada, ele também fala muito das como é que de como os alemães veem o Brasil, né? Então essa coisa de eles ficarem chocadíssimos que ele não conhecia a Amazônia, não conhecia eu nunca tinha visto um índio de perto, né? Então ele critica muito essa visão que os alemães têm do Brasil e ele faz em muitos momentos essa comparação, né? E ele é muito irônico. Então, por mais que ele traga críticas, né? Ele é sempre muito respeitoso com os alemães, mas nas entrelinhas estão muitas críticas ali, e ele aborda muito isso, assim, de como tem essa falta de identidade dos próprios alemães, então eles ainda estão tentando se redescobrir, ou de como eles olham feio um para o outro, como achando ruim quem vem do outro lado, sabe? Esse preconceito dos alemães com os alemães do outro lado, né? Então é um livro que foi o primeiro livro que eu li do João Baldi, de todos os autores que eu trouxe aqui, foi o primeiro que eu li, e quando eu li foi esse o meu primeiro sentimento, assim, que foi um reconhecimento de como, um registro de como aconteceu, como foi viver nessa Alemanha, nessa Berlim recém-unificada, essa Berlim sem o muro. Então foi por isso até que eu fui atrás de fazer o mestrado com a pesquisa, com esse trabalho dele, né? Então, como jornalista, então o papel da crônica como registro jornalístico e esse interesse histórico, né, nessa sociedade. E aí, então, é um livro muito, muito legal, também bem curtinho, bem bom de ler. Foi lançado depois uma nova edição em 2008, eu acho. 2007, provavelmente. Não, 2005, porque foi a Copa de 2006, foi na Alemanha. Então, ali 2005, pouco antes da Copa de 2006, ou início de 2006, foi lançada uma nova edição.
e o Ubaldo escreveu um novo texto para essa edição, dando dicas para brasileiros, assim, né? Por exemplo, o uso da palavra beat ou outras questões. Aí ele faz meio que um glossáriozinho, assim, de dicas de como viver, como ir para a Alemanha e se dar bem com os alemães, assim. Então, essa edição de 2005, 2006 traz esse último texto aí, né? Mas foi especialmente. Então, essa coletânea ainda hoje. Então, vejam, aqui no Brasil teve uma nova edição em 2005, em 2010 teve essa edição bilíngue. Então, esse livro, ele ainda hoje é muito significativo. E na Alemanha, aqui no Brasil, a edição brasileira ainda teve uma apresentação do Jorge Amado, assim, meio sem explicação, assim, na meu ver, porque o João Baldo já era consagrado e na apresentação do Jorge Amado ele fala do humor do João Baldo e tudo mais. Mas na apresentação do livro, nas edições alemãs, eles falam muito dessa importância desse olhar do João Baldo, desse olhar crítico para a Alemanha unificada. Né? Então ele diz, até essa edição de 2010, eles dizem, né? Então, quem somos nós hoje? Né? Então, será que aquilo que o João Baldo notou naquela época ainda vale hoje? Será que nós melhoramos? Né? Então, esse olhar crítico do João Baldo é muito mais valorizado pela edição alemã do que aqui na brasileira. Então, por isso que eu acho bem importante falar sobre isso aqui, que vale muito olhar para esse livro com muito carinho no sentido histórico, porque ele realmente traz uma observação assim da sociedade recém-unificada que eu acho que nós, especialmente nós brasileiros, não vamos encontrar. Se a gente, mesmo que a gente fale um autor alemão, talvez a gente não tenha tanta facilidade de compreender o que está sendo dito, justamente porque nós não vivemos na sociedade alemã, nós não temos essa cultura, nós não temos o histórico de que um escritor alemão tem, né, para olhar para a Alemanha unificada. E o João Ubaldo, ele traz esse olhar para a gente, assim, então realmente alguém de fora que ouvia falar que no muro, que ouvia falar que todo mundo queria a queda do muro, e aí chega lá e, opa, não foi tão feliz assim. Que é justamente o que o Rubem Fonseca tinha dito, que essa felicidade, nessa primeira felicidade pós-unificação, pós-queda do muro, não iria durar eternamente. E aí o João Baldo acaba dando uma sequência assim, para essa linha de pensamento. E como ele escreve para os alemães, isso é especialmente interessante, né? Porque ele cutuca, ele faz o papel de cronista mesmo, assim, ele pega uma situação atual e dá uma cutucada, assim. Então a coletânea tem poucos textos, assim, não chegam a 20 textos, mas eles são bem, assim, cada um deles tem um detalhezinho, assim, que dá uma cutucadinha, assim, sempre com muito bom humor, típica, né, mas com a ironia típica do João Baldo, assim. É muito, muito legal, assim, vale muito, mas eu sou suspeita para falar, né, gente? Fiz uma dissertação inteira só sobre esse livro. E aqui, então, né, os 3 trechos que eu trouxe. O primeiro trecho é da segunda crônica, o Tartamudo da Kufstendam, que ele fala, né, é só na reta final mesmo que a gente vai ter essa ironia que ele fala do primeiro dia que ele foi lá na loja tentar comprar uma panela e aí o alemão dele não estava bom o suficiente e tudo mais. E aí, quando ele volta para casa, ele tá ali refletindo, né? Porque a atendente não foi simpática com ele. E aí um amigo liga para ele, um amigo dele que é de Berlim, que nasceu em Berlim. E aí ele comenta como ele tá chateado com aquilo. E o amigo dele diz, mas não é o pessoal, é raiva de alemão mesmo, alemão do outro lado. Ou seja, não é porque tu é brasileiro, não é porque tu não sabe alemão. É porque eles estão odiando todo mundo, inclusive quem fala alemão, só por ser um alemão do outro lado. E aí ele brinca bastante com isso, é muito irônico, né? E aí ele fala, né? Amanhã mesmo compro um Trabant e vou à luta. Né? O Trabant é o Trab, que era o carro produzido na RDA. Então é como se ele dissesse, então, ok, se eles acham que eu sou um alemão oriental,
eu vou me vestir de alemão oriental e vou à luta, né? Então, já que eles estão me tratando mal porque acham que eu sou alemão oriental, ele ficou feliz, né? Tipo, ai, gente, será que eu pareço? Né? Enfim. E, enfim, ele traz essa brincadeira aqui no final, mas traz essa crítica, né, de como é isso, esse discurso de que nós queremos ser uma Alemanha só, mas daí quando chega para virar uma Alemanha só, opa, existem dois tipos de alemães. Então, como assim? O segundo texto que eu trouxe aqui, o segundo trecho, né, é o da Velha Cidade Guerreira, que é o texto mais sério do livro, mais crítico. Se eu não me engano, ele foi publicado ali nas vésperas, acho que em setembro, antes de ser assinada a unificação. E aí o Ubaldo também é o único que ele se põe como personagem, assim. Ele tá em determinado ponto de Berlim e ele se diz, ó, estou olhando ao redor, né? Ele se põe como personagem central, assim. Não é que ele tá brincando com alguém, conversando com alguém. Ele sozinho refletindo sobre o que ele tá vendo, né? E aí ele fala disso, de ter ido para a Alemanha, para Berlim, quando era dividida, e como ele pensava que agora estaria outra coisa. E aí ele se frustra muito para ver que não tem essa felicidade que ele imaginava que ia encontrar, né? E aí ele diz, ó, o outro não é mais irmão, seja por nacionalidade, seja por comum humanidade. O outro é um intruso cuja fala, modos e fraquezas são inaceitáveis. Então ele é extremamente crítico nesse texto e, enfim, eu acho que esse aqui é o meu texto favorito da coletânea, porque realmente ele traz muito essa frustração dele, assim, enquanto estrangeiro, que acreditava que ia chegar ali e tá todo mundo feliz, e aí ele vê que não é essa a realidade. Então, enquanto nos outros textos ele é bem irônico, brinca bastante com isso, até brinca também com a forma como os alemães veem o brasileiro, aqui ele é muito direto nesse A Velha Cidade Guerreira. Assim. E o terceiro trecho é de um texto que foi escrito especificamente para a coletânea, que no português ganhou o nome de Storwinkel 12, né, 12, Rio. E aí então ele já está aqui no Brasil, ele escreve esse texto e aí ele gera essa reflexão, assim, né? Então ele fala dessas adaptações, de quanto ele sente essas diferenças culturais, né? Enfim, de ter voltado para o Brasil, como foi a readaptação. Mas ele também fala dessa questão de como não existe, mesmo sem existir o muro, caiu o muro de Berlim, mas existem outros problemas. Não só em Berlim. Então não é porque caiu o muro que agora somos todos felizes. Não, então ele fala disso e ele leva essa reflexão de Berlim para o resto do mundo, né? Então é bem interessante, né? Ele diz o diferente é visto com desconfiança ou desprezo. Né? Então, não só sobre Berlim, ele realmente expande isso, e ele fala de novas guerras, novos problemas, e ele acaba trazendo essa crítica, assim, né? Esse olhar de que se as pessoas não olharem com profundidade para o que aconteceu em Berlim, quando vê está acontecendo de novo, né? Novos muros, né? E nós aqui nesses últimos anos, volta e meia, ouvimos falar sobre construções de muros lá nos Estados Unidos e em outros lugares. Então, é eu acho que a leitura desse livro e o entendimento da divisão e da unificação alemã, se a gente entendesse esse processo, chegasse nessa crítica do João Baldo, lesse, entendesse a importância desses olhares que ele tem, que ele traz, que ele registra, talvez hoje em dia a gente não passe ainda se iludindo tanto com heróis, assim, seja de um lado, seja do outro, né? Que isso é um olhar que os alemães têm ainda hoje, assim, né? Existem
várias referências aí, né, de música e tal, que às vezes trabalho com os alunos sobre isso, assim, né, de que nós não acreditamos mais em heróis. Nós não temos, não achamos que um político vai salvar a nossa sociedade. E talvez isso nos falte ainda aqui no Brasil, né? Então, por isso que eu acho tão importante falar com os meus alunos sobre a divisão alemã, sobre a unificação, não só porque eles pretendem para a Alemanha, é importante que eles entendam isso lá, mas também quis trazer esse vídeo aqui, porque esses vídeos aqui, porque talvez, espero que ajude vocês também a usar o exemplo da Alemanha como um ponto de reflexão, assim, né? E olharmos melhor para as nossas ações e escolhas no dia a dia, né? E é isso, gente. Depois de 3 vídeos com mais de 40 minutos, encerro com esse aqui, né? Então, 3 vídeos com mais de 40 minutos. Se vocês assistiram os 3, meu muito obrigada. Aqui, então, de novo, né, a questão da dissertação, então vocês vão ter toda a pesquisa lá. Daí vai ter uma parte só sobre os escritores brasileiros, assim, a questão do estudo da obra do Ubaldo está um pouquinho em todos os capítulos, né? Mas tem um artigo que eu publiquei que também vai estar o link aqui embaixo, junto com o texto do João Antônio e tal. Divisão e unificação através de olhos brasileiros, né? Da revista Literatura, História e Memória. Então lá vão ter outras citações e outras observações sobre os escritores brasileiros, né? E de novo, se vocês gostam, têm interesse em aprender a língua alemã ou gostam da cultura, querem saber mais, acompanhem lá no Instagram, Frau Zerrig. E é isso. Esse aqui é o último dos 3 vídeos. Se vocês gostaram, comentem, compartilhem com os amigos, que quem sabe eventualmente traremos novos vídeos por aqui, tá bom? Obrigada!